Olá, o assunto que eu vou abordar agora com você nesses 30 minutos tem tudo a ver com a família, tem tudo a ver com a escola. Quero conversar com você que é pai, você que é professor, sobre prevenção ao uso indevido de drogas. Vou estar passando informações que de fato geram resultados no meio da família e no ambiente escolar. Muito prazer, eu me chamo Felipe Mafra. Talvez você esteja se perguntando como eu posso evitar que o meu filho, que o meu aluno conheça as drogas. E a minha resposta é que nos dias de hoje isso é quase impossível, evitar que o seu filho, que o seu aluno venha conhecer as drogas. O que é conhecer drogas? Conhecer drogas é ser apresentado às drogas. E isso ele pode ser apresentado em vários ambientes. Ele pode ser apresentado numa balada, numa quadra, num condomínio, dentro da escola, mas conhecer não significa que ele vai usar. Como eu vou estar falando sobre prevenção, o que se evita o uso é uma prevenção com resultados. Imagine que esse filho, esse aluno, tem experiências diferentes no seu final de semana. Ele vai a um shopping, a um cinema, a um teatro, ele participa de um grupo que joga futebol, ele sai com os amigos, ele vai para um churrasco, para o aniversário de família junto com você. Mas na segunda-feira ele está aqui para aprender tudo aquilo que o professor tem para passar para ele. Mas não se resume só nisso. Na hora que bate a sirene da hora do intervalo, na hora do recreio, esse filho ele sai e vai para o pátio, onde ele vai interagir com diferentes mundos dele. E ali formam-se os grupos de identificação. Os grupos de identificação são formados por 5 a 10 amigos, né? Aquele grupo que o seu filho, aquele amigo que o seu filho se identifica, que ele gosta de futebol, então ele vai andar com o pessoal que joga futebol, aqueles que são ligados mais na música, andam com aqueles que gostam de música, e assim vão se formando os grupos de identificação. Você que é professor, sabe do que eu estou falando bem, que na hora do intervalo você vê vários nichos, vários grupos, né, formados na hora do intervalo. E que tipo de papo é tido nesse grupo? Você pode imaginar que a escola ela pode impedir que o produto entre dentro da escola. Você não vê alunos bebendo, nem fumando, nem usando tipo de droga, ou qualquer outro tipo de droga. Mas a escola não tem como impedir ou ter controle sobre todo o tipo de conversa que se desenvolve nesses grupos de identificação. E às vezes é aí que mora o perigo, porque nesse grupo de identificação, esse filho vai compartilhar as experiências que teve lá do cinema, no final de semana fora da escola, lá do teatro, do futebol, e cada um vai compartilhar a sua experiência. Pode ser que um integrante desse grupo, um membro desse grupo, tenha tido a experiência com drogas. E qual que vai ser o assunto do grupo? O tema da partilha, da conversa, vai ser drogas, o uso de drogas. Mas o seu filho não vai focar a atenção dele no produto, na droga. Ele vai focar a atenção dele na reação que a droga causou na vida daquele amigo que ele vê e convive todos os dias. É exatamente aí que o seu filho vai ter o contato com as drogas. Mas não contato com o produto, porque a droga não está dentro, não está no meio desse grupo, não está dentro da escola. Ele vai ter contato com a informação sobre as drogas, a reação. E
É diferente de ter contato com o produto. Que talvez você me fale, mas Felipe, eu conheço os ambientes onde o meu filho frequenta, os amigos, com quem ele conversa, com quem ele convive. É praticamente impossível que o meu filho tenha contato com a informação que alguém ofereça para ele as drogas. Suponhamos, preste atenção nesse exemplo, suponhamos que o seu filho, na segunda-feira, nessa partilha que ele está tendo ali no grupo, o amigo chega e fala assim: olha, nesse final de semana eu fui para um futebol e foi muito legal a experiência que eu tive lá. E o seu filho vai perguntar: mas conte, o que teve? Porque eu fui para o aniversário do meu tio. E o que você fez no futebol? Bom, lá no futebol estavam aqueles meninos lá da série que é maior que a nossa, e eles nunca nos convidam para nada. E esses meninos me convidaram para jogar no time deles. Veja como é que essa história que eu estou contando para vocês está vindo de uma forma romanceada, de uma forma muito, muito boa, muito atraente. E continuando, e esse amigo fala: então eu fui aceito por esse grupo e eles me convidaram para jogar futebol. Quando eu entrei no time eu consegui fazer um gol. Pronto, eles já falaram para mim que todo jogo que tiver eu vou estar jogando, eu vou estar participando daquele time. E o seu filho: e o que aconteceu mais? Bom, lembra daquela menina que a gente acha bonitinha? Pois ela estava também lá. Nossa, ela estava também lá? Estava. E ela chegou perto de mim, começou a falar umas coisas no meu ouvido, deu um beijo no meu rosto e pegou na minha mão. Eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, foi muito bom. E os meninos ficaram em volta da gente, a gente começou a conversar. Eles estavam experimentando algum cigarro estranho lá que eu vi, e ela pegou e começou a experimentar e me abraçou. Na hora que ela me abraçou, ela me ofereceu e eu usei. Estavam todos fazendo isso, também fiz. E só que depois, quando eu saí dali, eu voltei para jogar, eu consegui fazer 2 gols naquela partida. O que? Você conseguiu fazer 2 gols? Consegui fazer 2 gols. Foi algo assim, como a gente já vê na internet. Lembra quando a gente vai na house e assiste aqueles vídeos desses jogadores fazendo gol e tal? Eu fiz exatamente igual. Foi muito bacana. Vamos fazer uma primeira pausa aqui e eu quero perguntar uma coisa para você. Eu estou falando sobre drogas? Esse amigo está falando sobre drogas? Não. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre futebol, sobre gols, sobre a garota bacana, mas antes de tudo, ele começou com a aceitação em um grupo que não convidava eles para jogar nada. E eles admiravam esse grupo. Esse grupo era um referencial para eles. E agora esse amigo, está sendo aceito nesse grupo. Isso é um ponto muito importante em relação ao primeiro contato com a droga. E isso gerou uma emoção. Esse papo, que esse amigo está falando, está sendo passado com uma carga de emoção, uma carga emotiva muito forte. Porque a atenção do seu filho não está no que ele usou, possivelmente, aquele cigarro que eu falei no meio da conversa, que poderia ser um cigarro de maconha que ele experimentou. Mas o seu filho está com a atenção focada na garota que abraçou, na garota que falou coisas no ouvido do amigo, nos gols que ele fez no futebol e principalmente na aceitação do grupo que não os aceitava. Então existem vários fatores, e a propaganda para o seu filho está sendo muito bem feita, muito bem elaborada. Por quê? Porque não está sendo feita por um traficante desconhecido, mas está sendo feita por um amigo que convive todos os dias com seu filho. Que ele não vai ter só um dia para contar essa experiência, ele vai ter vários e vários dias para estar partilhando isso com o seu filho na hora do intervalo da escola. Enfim, esse amigo, para finalizar esse diálogo, ele olha para o seu filho e fala assim: no próximo final de semana, avisa sua mãe que você vai dormir lá em casa. E a gente vai para uma festinha de bairro. E essa amiga, ela tem uma prima, e eu quero apresentá-la para você. E o seu filho vai olhar e falar: pode deixar, eu aviso minha mãe que eu vou dormir na sua casa. Pronto. É exatamente aí que o seu filho vai ter agora o contato, não só com a informação, mas ele vai ter o contato agora, nesse próximo final de semana, com o produto. Ele vai ter a experiência do uso, a primeira experiência do uso.
com você sobre a dependência química, sobre os fatores que contribuem para que ela seja instalada. Talvez você se pergunte por que um que experimenta se torna dependente e o outro que experimenta também não se torna dependente. Existem 3 fatores. O fator genético é o fator que, se o filho tem um pai que durante muito tempo foi usuário de droga, esse filho nasceu com seu sistema de defesa comprometido, deficiente, talvez fraco. Ele não metaboliza rápido. O que acontece? Se esse filho usa droga, ele acaba não expelindo rápido o fator químico da droga, né? A droga, ele não consegue expelir isso através do suor, da urina, ele não consegue. Diferente do filho que não tem esse problema, ele consegue expelir rápido e metabolizar rapidamente isso. Então, o que nos faz entender isso? Nos faz entender que esse organismo convive mais tempo com a droga. E se esse organismo está convivendo mais tempo com a droga e é difícil dele expelir essa droga por causa do comprometimento que ele teve em virtude do fator genético, isso pode influenciar para que a dependência química se instale. O segundo ponto talvez seria o fator neurológico. No fator neurológico, o que os psicólogos, os psiquiatras, né, explicam? Que o cérebro é um órgão como qualquer outro e ele pode nascer com uma deficiência. E vamos imaginar que o cérebro é responsável pela produção de 2 coisas, a grosso modo, só para que a gente entenda. Ele produz dor e produz prazer, a sensação de bem-estar e a sensação de mal-estar. O cérebro é responsável por essas 2 coisas, como se fossem 2 indústrias, né? Uma indústria produz dor e a outra indústria produz prazer. Suponhamos que a indústria responsável pela produção de dor, ela esteja funcionando perfeitamente, mas a indústria responsável por produzir prazer, ela não está funcionando perfeitamente. Ela está sempre com um nível baixo. Talvez isso explique a pessoa de mau humor. Ela está tudo bem na vida dela, mas ela continua de mau humor. A resposta para isso talvez seja uma deficiência na produção de algum químico que seja responsável por esse equilíbrio do humor. E a pessoa também que sofre de insônia, né? Na maioria das vezes é por falta da produção de dopamina. Então, se falta dopamina, acaba surgindo a necessidade de um remédio. O que a droga é? A droga é o químico do prazer. Então, uma pessoa que tem essa deficiência, esse problema no fator neurológico, ela, quando usa a droga, ela acaba, sem saber, provocando uma compensação nos níveis. Se o nível de dor está lá em cima e o de prazer dela é deficiente, o que acontece? Quando ela usa a droga, o nível de prazer ultrapassa o nível de dor. Só que o efeito da droga passa e aí desce tudo de novo, ela permanece depressiva, angustiada, ansiosa. O que acontece nisso? Ela vai ter que usar novamente. Ela usa mais uma vez e o nível de prazer sobe. Bom, daqui a pouco essa pessoa, ela usa só para compensar essa deficiência que ela tem, talvez da produção de algum químico. Isso, sim, contribui para que seja instalado o processo de dependência química. O terceiro fator que eu quero conversar com você é o fator cognitivo, o fator de aprendizado, né? Cognitivo de aprendizado. Suponhamos que esse garoto, ele insista no uso, ele não tem o problema com o fator neurológico, não tem problema com o fator genético, mas ele está insistindo no uso, ele está sempre usando, todo final de semana usando, frequentando os grupos que os amigos também usam, lugares de risco, sempre ele está usando. O que acontece no organismo? Ele aprende a conviver com as drogas. Esse organismo vai acabar aprendendo a conviver com o químico e se adaptando a isso. Isso também contribui para a instalação da dependência química. Tem uma frase que diz que nem todo mundo que experimenta se torna um dependente, mas todo dependente foi alguém que um dia experimentou. Quero falar com você sobre prevenção primária. A prevenção primária é que se evita o uso.
né? É diferente de conhecer a droga. A prevenção primária não evita que seu filho conheça a droga, mas evita que o seu filho use droga. Conhecer droga ele pode conhecer no condomínio, no shopping, na balada, na escola. Normalmente na escola é o ambiente onde eles têm acesso à informação sobre o uso. Eles vão compartilhar as experiências fora da escola. O uso é feito na maioria das vezes, fora do ambiente da escola. Então a prevenção primária é que se evita o uso, mas não se evita o conhecer a droga. E esse é o teor do nosso bate-papo. Evitar que seu filho use droga.